cristão, estou aqui novamente. Hoje eu quero deixar uma reflexão para você que está aí do outro lado da telinha. Mas antes de começar a abordar o assunto, eu gostaria de dizer que aqui eu não estou falando mal de ninguém. Muito pelo contrário, estou aqui como instrumento usado por Deus para falar do amor de Cristo para você. Sou amiga de diversas pessoas de qualquer tipo de religião, porque a palavra do Senhor nos manda amar o próximo. E amar o próximo não é amar só quem é cristão, é amar o próximo, não importa quem. A salvação e a libertação vem da parte do Senhor. Nós só levamos a mensagem de Jesus. A gente só vai falar, pregar a mensagem da cruz, vamos falar sobre o amor de Deus. A obra quem faz é o Senhor. Você que está me ouvindo, que não é cristão, que é de alguma religião, não importa qual, ou até mesmo não acredita em nenhuma, amém, eu estou aqui somente para passar o amor de Cristo. Se essa mensagem tocar o seu coração, se o Senhor falar contigo nessa mensagem, deixa um like, deixa uma curtida, deixa um comentário. A palavra do Senhor diz assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós somos igreja de Cristo. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. A igreja não é o templo, somos nós. Então o Senhor está falando com cada um de nós, tá bom, meus amores? Não estou aqui para criticar nada nem ninguém. Estou aqui para falar do amor de Jesus. E só quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor, tá bom? Eu vou deixar só alguns versículos que se encontram no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 13, que diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que levam as suas vestiduras, que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, não é palavra minha, é palavra do Senhor. Quem tem ouvido, ouça que o Senhor está falando, que essa mensagem que eu vou passar agora possa tocar o seu coração e você venha ter um encontro com Jesus. Vou chamar a igreja, porque nós somos igreja de Cristo. Igreja, acontece que existem diversas religiões. Cada um, normalmente quando eu vou conversar com alguém de outra religião, eu costumo ouvir assim: não importa, o Deus é o mesmo, cada um cada um adora do jeito que quiser. Só que a palavra do Senhor, ela não é de qualquer maneira. A gente precisa entoar o perfeito louvor, a perfeita adoração. Porque Jesus é um noivo fiel. Nós somos a esposa de Cristo. Nós somos a noiva de Jesus. E quando uma noiva está preparada para o seu noivo, ela não está linda, ela não está intacta, ela não está perfeita para ir ao encontro do noivo. A mesma coisa é eu e você. Precisamos estar com nossas vestes branquinhas como de noiva. O que significa essas vestes brancas? Puros, sermos limpos de toda mancha, de todo pecado, de tudo aquilo que o Senhor não gosta. Porque o Senhor, Ele é tão fiel. O Senhor é o nosso amigo. O Senhor é o nosso pai. O Senhor, Ele é o nosso irmão. O Senhor, Ele é o nosso príncipe. Ele é tudo. Ele é tudo em um só. Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Quando o pai, uma mãe abandona o filho, quando o cônjuge trai o seu esposo, a sua esposa, o Senhor, Ele ainda é fiel. Só da gente estar aqui, respirando esse ar, é graças a Ele. Então nós temos que entregar o nosso melhor para Ele. Porque se a gente está respirando, é graças a Ele. Se estamos aqui nesse momento, se eu estou aqui falando nesse momento, se você está ouvindo nesse momento, é graças a Ele. Então, por que eu trouxe esse assunto hoje? Eu espero que essa mensagem de coração toque em você. Nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Existe uma palavra e nós temos que ser de acordo com essa palavra. Jesus morreu na cruz. Por que Jesus morreu na cruz? Ele não tinha pecado, ele não cometeu adultério, ele não cometeu homicídio, ele não teve pecado algum. Ele morreu por amor de mim e de você. Por quê? Porque ele nos comprou da mão do maligno. Porque outrora o mundo estava perdido, não tinha salvação. Porque o Senhor se arrependeu de criar o homem. Porque ele fez o homem para sermos imagem e semelhança, para sermos fiel, para sermos bons. E o mundo foi de mal a pior. E assim como o Senhor, ele destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, a palavra do Senhor diz que agora a gente está num mundo muito pior do que Sodoma e Gomorra. Mas graças à misericórdia dele, graças ao sangue dele derramado na cruz do Calvário, estamos aqui. E hoje nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher ser uma pessoa boa e ser uma pessoa ruim. Porém, o que eu quero abordar nesse assunto não é porque você é bom que você está salvo. Não é porque você você não comete pecado, não é porque você, embora todos nós temos falhas e defeitos, mas não é porque você é uma pessoa boa, que faz caridade, que tal, que você já tá, olha, tu tá lindo diante de Deus. Não, existem regras, a palavra do Senhor é regras e mais regras, é regras sobre regras. E se a gente quer entoar o perfeito louvor para Ele, precisamos seguir as regras. Tudo na vida precisa de regra. Tudo tem uma lei, principalmente a lei do Senhor. Ela é mais séria do que todas as leis. Então, a palavra do Senhor tá falando que ficaram de fora, ficaram de fora, ficaram de fora. Ficaram de fora do quê?
dos céus. Um dia o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E não pense você que, tanto tempo a gente espera o Senhor vir nas nuvens e fazer e acontecer, que eu já desacreditei, agora eu virei ateu, agora eu não quero mais saber de igreja, agora eu fui para outra religião, porque eu espero... Gente, se você parar de respirar hoje, se você tiver sua vida encerrada hoje, como está a sua alma diante do Senhor? É aí que começa o juízo. É aí que você vai se encontrar e vai rever, meu Deus, espera aí, o que eu fiz? O que eu fiz para agradar o Senhor? Será que as minhas vestes estão bonitas? Será que eu estou sem mácula, sem ruga, sem mancha ou coisa semelhante para encontrar com o noivo? Será que eu vou herdar uma coroa de glória? Ou será que eu vou ter um sofrimento eterno? Entendeu? Então, o sofrimento eterno não é só para os homicidas. E outra, o Senhor, quando ele fez céus e terra. Quando ele fez o inferno, ele não fez para o ser humano. Tem muita gente que fala assim, se Deus existe mesmo, se Deus é tão bom, por que ele fez o inferno? Por que ele deixa acontecer várias coisas? Não, não é ele. Ele só queria que todo mundo fosse feliz, todo mundo fosse sem pecado, mas cada um escolhe o que faz da sua vida. E quem fez o pecado foi o homem. Quem cometeu o pecado foi o homem. Se todo mundo tivesse seguido a lei do Senhor, nada disso estaria acontecendo. Se formos obedientes à voz do Senhor. Tá aí, o mundo tá aí. Mas basta eu e você. Peraí, vou seguir o mundo? Eu vou cometer um homicídio? Eu vou cometer adultério? Eu vou cometer isso? Eu vou cometer aquilo? Eu vou ser essa pessoa pra ficar de fora? Ou eu vou ser fiel à palavra do Senhor? Porque o dia que o Senhor me chamar, o dia que eu cumprir os meus dias em cima dessa terra, eu quero chegar diante do meu noivo fiel como uma noiva linda, preparada, toda linda, toda sem mancha, toda perfumada, diante do meu Senhor. É nisso que devemos pensar. Sobre adoração e idolatria. Igreja, muita gente que hoje fazem rituais, várias religiões ainda atuam rituais, sobre fazer sacrifícios ainda, seja com animal, seja da forma que for. É outro assunto muito importante para se abordar. Por quê? Antigamente, quando Jesus não tinha vindo para morrer, para ser o cordeiro, para nos tirar a impureza, para tirar o pecado do mundo, quando o Senhor ainda não tinha vindo ser pregado naquela cruz, existia essas formas de sacrifício para com remissão dos pecados, né? A pessoa ia até o sacerdote, a pessoa ia até o templo, levava ali um cordeiro, um cabrito, seja lá qual for o bicho que escolheu, e foi ali e matavam aquele bicho, aquele animal, e a pessoa ficava sã de seus pecados, né? Porém, sim, aí muita gente aborda assim, mas por que é errado? Se Davi mesmo fez vários sacrifícios, se Davi mesmo matou tantos inimigos, se não sei quem fez... Mas acontece que isso foi antes de Cristo vir na cruz. Quando o Senhor morreu na cruz, ele já veio como o próprio cordeiro. Tanto que ele não tinha pecado, ele não fez nada para merecer a cruz. Por que ele foi na cruz? Porque ele veio como sacrifício vivo e padeceu tudo aquilo na cruz, para que não existisse mais isso, para que o véu se rasgou. Aquela arca que só podia tocar quem fosse, tivesse todos, como fala assim, pecado, tivesse, né, tudo direitinho. O véu se rasgou, não existe mais aquilo. Desde que o Senhor veio como o próprio cordeiro, como o próprio sacrifício para tirar o pecado do mundo, ele veio exatamente para isso. Para sermos sarados, para sermos purificados e termos ligação. Porque antigamente, nessa época do sacrifício, não era qualquer um que poderia chegar e falar com Deus. Era só quem realmente tinha intimidade, sacerdotes. Por isso que as pessoas chegavam até ali, os sacerdotes levavam, eu pequei, eu tô impuro. Aí trouxe um cordeiro, um animal ali para fazer o sacrifício. E aquele sacerdote ali, fazer toda aquela remissão do pecado. E falar com Deus, e Deus falar com aquele sacerdote ou com aquele profeta. E aquela pessoa vir falar. Hoje não existe mais isso. Hoje, todos nós temos ligação total com Deus. Depois que Jesus veio na cruz do Calvário, não precisamos mais fazer sacrifícios assim. Sabe qual é o sacrifício hoje? É a nossa própria carne. Não é mais matando animal, não é mais fazendo esse tipo de sacrifício. Quando Jesus veio, ele veio para termos total ligação com ele. Hoje a gente não precisa em sacerdote nenhum. Se a gente dobrar o nosso joelho, colocar a nossa cara no chão e adorar ele, falar com ele, pedir perdão a ele, ele nos limpa. Enquanto temos vida, nós temos a oportunidade de sermos limpos, redimidos de todo o pecado, por causa do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então hoje é só você se prostrar e falar com o Senhor. Ele te perdoa, ele te limpa, ele te purifica, não precisa mais desses sacrifícios. Qual é o sacrifício hoje? Depois que Jesus veio no cordeiro, ainda tem sacrifício. Hoje o nosso sacrifício, agora, depois que Jesus veio, é a nossa própria carne. Sabe por quê? Porque era muito fácil a pessoa cometer um pecado e ali matar um animalzinho inocente para ser redimido de pecado. Mas hoje, depois que Jesus veio na cruz, isso aqui é a nossa carne. E qual é o sacrifício hoje para a gente ter aquela comunhão com o Pai e estar limpo diante de Deus? É sacrificar a nossa carne. E sacrificar a minha e a sua carne não é a gente se mutilar, não é a gente se cortar, não é a gente se matar. É a gente cumprir os mandamentos dele. Porque a gente cumprindo os mandamentos dele, a gente está sacrificando a nossa carne. A gente está alimentando o nosso espírito de coisas boas, obedecendo a palavra do Senhor, porém sacrificando a carne. Sabe por quê? Por que é o sacrifício? Porque a carne quer adulterar. A carne gosta do pecado. A nossa carne, ela quer o mundo, ela quer curtir as coisas do mundo, ela quer fazer tudo de qualquer maneira. Mas, se a gente obedecer os mandamentos do Senhor, se a gente obedecer todas as regras, todos os mandamentos de Deus, a nossa carne tem hora que não suporta. E é isso que é o sacrifício, é você continuar matando a sua carne todos os dias. Eu quero adulterar, eu quero trair minha mulher, eu quero trair meu esposo, eu quero matar, eu quero fazer isso, tenho vontade de enganar aquela pessoa, mas eu vou ser, minha carne quer isso. Mas não, hoje eu tenho a presença do Senhor, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso e não cometer aquilo, por mais que a sua carne grite querendo aquilo. Esse é o verdadeiro entregar-se para Jesus hoje. Então hoje não precisa mais desses tipos de... Então a palavra do Senhor condena essas práticas.
Quem dera se fosse assim, né? Vou adorar o Senhor assim, vou escolher a religião essa, vou escolher essa, vou escolher... Assim, pra que Jesus morreu na cruz? Seria muito fácil. É só a gente ali servir do jeito que a gente achar que deve ser? Então seria fácil demais se fosse assim. Vou ali, hoje eu quero ser da religião tal. Amanhã cansei, vou ser da religião tal. Não, vou ali, pequei, vou ali, vou... Ou então quero me dar bem na vida, ou então eu quero prosperidade, vou ali, vou fazer um sacrifício, vou matar um animalzinho, vou fazer uma oferenda, vou não sei o que. Não tô falando só desse, tô falando de tudo, de tudo. Ou então não, tem pessoa que nem tem religião, mas... vou só fazer o bem, se eu atravessar o velhinho na rua, se eu ajudar com a bolsa da senhora ali, eu tô fazendo a bondade, tô salvo, tenho Jesus. Não, não é assim. Precisamos obedecer a palavra do Senhor, para que verdadeiramente possamos ter conexão com Ele, para que verdadeiramente possamos dizer, sou filho de Deus. É obedecer os mandamentos. Quais são os mandamentos? É só ler a palavra do Senhor, pedir discernimento do Senhor da palavra. Se tiver dúvida, vai uma pessoa, não qualquer pessoa, porque o que tem hoje é de pessoas que se diz cristão, gente. Pessoas o mundo jaz do maligno. Então a gente tem que ter cuidado até onde a gente vai buscar certas informações a respeito da Bíblia. Precisamos ter muito cuidado, porque, como fala a palavra do Senhor, né, nos finais dos tempos haveria falsos profetas. E por causa de muitos falsos profetas, tem muita gente doente espiritualmente. Tem muita gente que buscava, fazia tudo certinho e hoje se perdeu, porque não aprendeu da forma correta. Então, gente, não fique com raiva de mim. Graças a Deus eu tenho amigas, umbandista, candomblessista, graças a Deus eu não tenho esse negócio, eu sou amiga, até porque eu amo o meu próximo. Então eu não tô aqui, gente, para falar mal de ninguém. Eu tô aqui para pregar o amor de Cristo, o evangelho, a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que aquele que aceita a correção de Cristo, uma palavra de correção, poxa, eu realmente estou fazendo isso, mas poxa, a palavra do Senhor realmente tá contradizendo com a minha atitude. É reconhecer que precisamos mudar, precisamos fazer conforme a palavra de Deus. Tá bom, meus amores? A palavra do Senhor diz em Hebreus 12 que aquele que aceita a correção é filho de Deus. Porém, aquele que não aceita a correção é bastardo. Então, prefira a correção, não saia daqui desse vídeo chateado. Fala assim, se você ainda tem dúvida de algo, se alguma coisa ainda te perturba dentro de tu, pede direcionamento a Deus, dobra o seu joelho. Você não precisa mais fazer certo sacrifício, você só precisa dobrar o seu joelho aí na tua cama mesmo, na beirada da tua cama, no teu quarto, onde você só dobre o seu joelho, fale com o Pai, que Ele vai te ouvir, Ele vai te dar direcionamento na sua vida, Ele vai perdoar seus pecados, Ele vai te purificar, Ele vai te alegrar, você que está triste, Ele é a alegria, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Fique com essa palavra, em nome de Jesus.